Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Guria Arteira. Meu nome é Temis Cristina e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um vlog de produção de umas pecinhas que já faz um tempo que eu não faço, então aproveitando a quinta-feira, que é dia de TBT, eu vou compartilhar com vocês aqui uma produção que eu já tô com saudade de fazer. A gente sabe, né, que a gente gosta de fazer novidade, gosta de fazer umas peças diferentes, mas tem aquelas peças clássicas, né, que não adianta, vira e mexe, a gente acaba voltando para elas. E eu não tô falando de econômico, né, porque eu vou ter que dar um tempinho de econômico aqui do canal, que não aguento mais depois daquela mega produção de jogos de banheiro que vocês viram aí. Vou dar um tempinho dos econômicos e vou estar buscando aí fazer umas pecinhas diferentes, né, umas peças mais sofisticadas, mais trabalhadas, mais trabalhosas também, mas que eu acho que vai me trazer uma lucratividade maior, né, e vou poder estar oferecendo para as minhas clientes aí outras opções de modelo. Então, quem tá vendo aí as duas corzinhas que eu vou usar é o preto e o vermelho. Eu peguei dois cones pequenos aqui, cada cone desse vem aproximadamente 600 gramas, tá? E eu vou estar trabalhando esse barbante que é número 6 com agulha para crochê de 4 milímetros. Já tô com a balancinha aqui do lado que eu vou estar pesando, né, tudo que eu for fazendo para compartilhar com vocês aqui nesse vlog e dar algumas dicas de precificação. O pessoal tá pedindo bastante aí dica de precificação, como calcular o valor do material gasto. Então, eu vou utilizar essas duas cores aqui que são barbantes tradicionais, né, 85% algodão, 15% outras fibras, mas não são mesclados. Cada conezinho desse aqui, eu tô pagando no valor de R$19,50, tá? Então, vou tá fazendo as pecinhas aqui e pesando para trazer para vocês qual foi o valor gasto de material, quanto tempo eu demorei para fazer e a partir disso, então, a gente tá precificando aí o nosso crochêzinho. Eu vou precificar o meu e vou deixar algumas dicas para vocês aí que querem tá tendo um lucro bacana com o crochê, tá? Então, eu vou iniciar aqui a minha produção. Ficou curiosa para saber o que é que eu vou estar fazendo aqui? Não sai daí, fica até o final do vídeo comigo. Gosta de vlog de produção, gosta de acompanhar, né, a produção diária do crochêzinho, taca o dedo nesse like sem dó, isso tu vai crochetar hoje, já sabe, né? Bota um sorriso no rosto e vem crochetar comigo. Prontinho, lindezas. Voltei aqui pra mostrar pra vocês o que eu produzi até agora, tá? Eu comecei com o barbante preto, ainda sobrou um bocado aqui, mas eu vou explicar tudo certinho. Eu fiz aqui bases pra fazer dois tapetes, um eu vou fazer aquele redondo normal e um eu vou fazer o encaixe do pé do vaso, tá? Fiz também aqui a base pra fazer a capa pra tampa do vaso e essas aqui são as orelhas, né, dos dois tapetes. E essa aqui é as orelhas da capa para tampa do vaso. Segue aí o raciocínio, acompanha aí. E esse aqui é o que eu vou aplicar, eu fiz menorzinho para aplicar na capa para caixa acoplada. Eu queria também fazer o porta-papel higiênico, mas daí eu não sei se o preto vai dar, porque eu quero fazer um detalhe no bico com preto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o andamento do vermelho nessas peças aqui, vou fazer o detalhe do bico em preto que eu quero fazer. E se sobrar, eu vou fazer daí o porta-papel higiênico. Mas eu venho mostrando pra vocês se eu resolver fazer, tá? Mas então aqui as duas orelhas, eu vou depois colar com cola quente, tá? Pra fazer os dois tapetes, né? E também as orelhas da capa pra tampa do vaso. E esse aqui eu vou aplicar daí na capa pra caixa acoplada, certo? Então, eu vou trabalhar agora com o barbante vermelho nas peças e volto mostrando pra vocês o andamento quando eu terminar aqui de passar o vermelho e fizer os detalhes do bico em preto tudo certinho, eu volto mostrando pra vocês. Então, se tu vai crochetar, já sabe, né? Segue aí com o teu crochêzinho, bora crochetar junto que eu vou finalizar essa lindeza desse jogo aqui e já volto pra gente compartilhar aqui com vocês o que eu vou estar fazendo. Prontinho, lindezas, dei uma adiantada aqui na produção e aí vim aqui para compartilhar com vocês antes de finalizar, tá? Eu fiz aqui, trabalhei com o vermelho para fazer essa parte aqui ao entorno da cabeça da mini, né? E aí no bico de acabamento eu optei por fazer esse bico aqui, eu fiz uma carreira toda de ponto baixo no preto, aí fiz o bico aquele, o rendado, né? No vermelho e essa última carreira aqui de ponto alto com picô eu fiz no preto para dar esse destaque aqui, para ficar esse detalhe. Essa aqui é a capa para tampa do vaso.
tá? Na hora de fazer o bico, o que que eu fiz? Vou deixar uma dica para vocês aqui, ó. Aqui na hora de fazer a base do bico, normalmente a gente pula aqui um ponto, né? Faz esse V, pula um ponto e faz o ponto baixo, tá? E aqui entre as alcinhas, às vezes pula um ponto, às vezes pula dois, tá? Mas daí o que que eu fiz? Eu pulei 2 pontos baixos em todo esse início do bico aqui, tá? Então, assim, ó, entre as alcinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, eu pulei 2 pontos e aqui, na hora de fazer o V também, eu pulei 2 pontos de base, fiz o V, pulei 2 pontos de base, fiz o primeiro ponto baixo para iniciar a fazer as alcinhas. Fiz esse trabalho aqui só na tampa do vaso. Por quê? Porque na hora que eu vestir a capa na tampa do vaso, o bico vai ficar assim, ó, tá vendo? O bico vai sentar na tampa do vaso. Eu não gosto quando coloca a capa na tampa e o bico fica embabadado, fica todo ondulado. Eu não gosto, me incomoda. Então, por isso, eu sempre faço essa diminuição aqui na hora de fazer o bico, porque daí na hora que eu colocar na tampa, esse bico aqui, ele vai vestir assim, ó, vai ficar caidinho na tampa do vaso, certo? Então, eu fiz dessa forma aqui. Aí, já fiz aqui a redinha, já tá só os fiozinhos pra tá arrematando, que eu vou fazer isso agora. Vou arrematar esses fios aqui que ficou. E vou fazer a aplicação das orelhas, que já tá pronta, né? E do laço, ó. O laço eu fiz ele todo em ponto baixo. E aí eu vou fazer aqui um pedacinho, eu acho que em branco, para dar essa prendidinha aqui nele. Ou eu vou fazer na hora de aplicar mesmo, eu vou dar essa apertadinha nele aqui para formar o laço, certo? Para fazer as bolinhas aqui que a gente utiliza no laço, eu vou usar meia pérola, tá? Então, eu vou colar meia pérola aqui. Nunca fiz com meia pérola, sempre fiz as bolinhas de crochê e colei. Vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Vou testar aqui para ver como é que fica, tá? Então, essa aqui vai ser a tampa do vaso. Agora, aqui, deixa eu mostrar para vocês as bases dos tapetes, tá? Ficou bem grandinha as bases dos tapetes, olha só. Tá? Fiz as duas iguais, vai ser 2 tapetes redondos, tá? Por que que eu fiz maior? Porque pode ser que se a pessoa tiver o banheiro pequeno, ela queira usar apenas um tapete, não tem problema, tá? Eu vendo só a capa da tampa do vaso e um tapete, o outro tapete eu deixo aqui disponível na pronta entrega, que eu tenho certeza que rapidinho vai vender. E se alguém quiser comprar apenas um tapete separado antes, eu vendo também. Vou medir aqui para vocês o tamanho que ficou esse tapete, ó. De uma ponta a outra, ele ficou com 64 centímetros de diâmetro, tá? Então, ficou bem grandinho, levando em conta que é um tapete redondo. Também vou aplicar aqui agora as orelhas, né? Que já estão prontas, arrematar, aplicar certinho. Deixa eu virar pra cá pra vocês entenderem, né? As orelhas e o laço, ó. Fiz da mesma forma, só que eu fiz com mais pontos aqui, mais correntinhas. E fiz por mais carreiras pra ele ficar um pouco maior. Também vou aplicar aqui da mesma forma, dando essa enrugadinha aqui, né? Pra que forme o laço. E vou aplicar aqui também meias pérolas para fazer as bolinhas, certo? O de baixo é a mesma coisa. E aí eu queria mostrar para vocês aqui o que eu falei sobre o bico, tá? Que eu fiz na tampa do vaso, ó. Pulando 2 pontos, tá vendo? Nesse aqui, o que que eu fiz? Na hora de fazer o V, eu pulei apenas um ponto. Então, eu fiz um ponto baixo, pulei um de base, fiz um ponto alto no próximo, as 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo. Pulei um de base e fiz um ponto baixo no próximo. Para fazer as alcinhas, eu pulei 2 pontos. Eu fiz 3 correntinhas, pulei 2 de base, fiz o ponto baixo no terceiro, tá? Mas aqui para fazer, ó, o Vzinho, eu pulei apenas um. E esse é o segredo para no tapete o bico ficar assentadinho e na tampa do vaso o bico ficar mais justinho para vestir melhor ali na tampa do vaso, certo? O que eu falei para vocês que eu tinha ideia de fazer outra peça, né? Que eu queria fazer ou um porta-papel higiênico ou uma capa para caixa. Só que o que aconteceu? O barbante vermelho, ele acabou. O preto eu ainda tenho aqui, ainda uma sobrinha,
mas o barbante vermelho acabou. Então, eu não vou fazer mais nenhuma peça por conta de que eu não quero colocar mais um cone de barbante nessa produção. Eu quero trabalhar apenas com aqueles 2 cones que eu iniciei com vocês. Mas vai ter uma sobrinha no preto aí para uma próxima produção, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as aplicações, vou colar tudo direitinho, fazer os arremates e volto mostrando para vocês o jogo finalizado. Então, se tu não deixou teu like, ainda taca o dedo nesse like sem dó aí, que eu vou terminar aqui, vou finalizar essa produção e volto para mostrar tudinho para vocês. Não sai daí. Prontinho, lindezas. Voltei aqui para compartilhar com vocês essas belezuras. Olha só que amor que ficou, gente. Eu tô tão feliz de ter feito esse joguinho. Já fazia um tempo já que eu não fazia, como eu falei para vocês. Aí resolvi aproveitar, né? Aí a quinta-feira do TBT para fazer esse joguinho que já fazia um tempo que eu não fazia, mas que eu amo, que eu acho lindo demais. Gente, esse jogo vende super bem, tá? É tirar foto, postar. O primeiro cliente que vê, leva ele embora. É um jogo que vende muito bem. Agora eu vou conversar um bocadinho com vocês sobre o gasto que eu tive aqui nesse jogo, tá? E o valor que eu vou estar cobrando nele. Como eu falei pra vocês, eu peguei um cone do vermelho e um cone do preto no valor de R$19,50 cada cone. Então, de barbante, eu tive um gasto de R$39, tá? Aí, para fazer essas bolinhas aí do laço da mini que vocês estão vendo, eu apliquei meia pérola, tá? Aqui onde eu moro, eu compro um saquinho de meia pérola a R$3 e vem bastante, tá? Dessas meias pérolas. Não usei nem a metade, assim, o saquinho vem bem cheinho, assim, tá? Então, eu resolvi acrescentar R$1 de meia pérola, tá? Pra tá fazendo esse detalhe das bolinhas, tá? Então, aí fechou R$40. Eu utilizei 2 bastões de cola quente para fazer a colagem. E cada bastão aqui onde eu moro eu pago R$1. Então, aí vai somar mais R$2 no valor de custo, tá? Dos materiais. Então, deu um total aí de R$42 de custo. Aí eu disse que eu ia conversar um bocadinho com você sobre precificação nesse vídeo, né? E aí eu quero conversar com vocês para deixar assim a minha opinião aqui, né? O que eu acho, como é que eu acho que funciona, como é que dá certo para mim aqui e deixar de dica pro pessoal aí que tem dificuldade em calcular o preço do seu crochêzinho, né? O que eu vou dizer para vocês? Para perder dinheiro, eu tenho que vender por R$42 ou menos. Aí eu tô perdendo dinheiro. Qualquer valor que eu vender esse jogo aqui a partir de R$42, eu já tô tendo lucro nele, né? E com lucro eu quero dizer que eu já tô pagando aí o meu trabalho, tá? Muita gente separa, né, o que é mão de obra, a sua hora trabalhada, o seu gasto fixo, o seu gasto variável, o seu lucro, acrescenta tudo isso numa somatória. Porém, para mim aqui, pelo menos por enquanto, a conta que eu faço eu separo o valor do material e o restante acaba vindo para o meu bolso para pagar as despesas aqui da loja agora, né? Para estar investindo em materiais e também para cobrir os meus gastos, tá? Então, depois que eu pego e pago as despesas que eu tenho aqui na loja, o restante eu vou e pago as minhas contas, né? Compro as coisas que eu preciso. Fica como meu salário, né? Como o valor pago pela minha hora trabalhada, pela minha mão de obra, certo? Então, a partir de R$42, tudo que vier além disso é meu, né? O 42 foi o gasto de material. Muita gente usa a regra de fazer vezes 3. Então, 42 vezes 3 daria aí R$126. Então, algumas pessoas vão estar vendendo aí por essa média de valor, né? 120, que fica aí basicamente R$40 cada peça, o custo, né? A pessoa vende por R$40 cada peça. Basicamente é isso que eu tenho visto por aí. E não dá de dizer que tá errado esse valor vezes 3, né? Cobrar uma peça dessas R$40. Não dá de dizer que tá errado. Até porque nessa questão de precificação, eu acredito que não exista certo e errado. Existem jeitos diferentes de fazer, né?
E com base nisso, eu acredito que esse jogo aqui, as 3 peças, que é a tampa do vaso e os 2 tapetes, eu vou estar vendendo ele a R$120. Então, tirando ali os R$42 que eu gastei de material, ainda vai me sobrar R$78. Se eu não errei a conta, é 78, né? Qualquer coisa, se eu falei alguma coisa errada, vocês me corrijam depois nos comentários. Mas eu acredito que ainda sobe R$78. Esse é o valor que eu vou ganhar por ter feito essas 3 peças, por ter confeccionado esse jogo, né? Ainda é um valor abaixo, né? Um pouco abaixo, já que eu levei praticamente 2 dias para fazer, né? Então, se a gente for contar assim, eu não ganhei nem R$40 o dia, né? Deu um pouco menos de R$40 o meu dia trabalhado. E tá um pouco abaixo do que eu gostaria, porque eu gosto de, no mínimo, ganhar R$50 o meu dia trabalhado. E aí a gente vai falar de uma outra forma de precificação que as pessoas utilizam também, que é precificar sobre o teu dia trabalhado. Então, eu pegaria os R$42 de gasto de material que eu tive e acrescentaria aí 2 dias de trabalho, que daria meu dia sendo R$50, R$100 esses 2 dias de trabalho. E aí esse jogo estaria sendo vendido no valor de R$142, ou 140, ou 145, 150. Aí a gente arredonda para mais ou para menos conforme a necessidade, né? Então também é uma outra forma de estar precificando, né? Como eu gosto que as peças sejam vendidas rapidamente, eu normalmente coloco um valor bem acessível, que vai ser o caso desse jogo aqui. Eu vou estar anunciando ele a R$120, o jogo de banheiro, as 3 peças. Caso alguém queira comprar apenas um tapete desses redondos, eu vou estar vendendo a R$50. Então, se alguém gostar e quiser encomendar de outra cor ou quiser um tapete apenas, eu vou vender a R$50. Porém, no jogo, as 3 peças, eu vou vender a R$120 e aí vai sair R$40 cada peça, certo? Então, eu espero que tenha ajudado vocês aí essas dicas sobre precificação. Lembrando que não existe certo ou errado, né? Cada um vai fazer da forma que achar melhor. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog aqui de TBT para matar a saudade desse jogo lindo. E espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!